Existem algumas linhas espiritualistas que afirmam que os psicopatas não possuem alma. Mas será que isso é verdade? Até que ponto essa afirmação é possível? Ela é real ou metafórica? Vamos entender o que acontece espiritualmente com os psicopatas? Então fique comigo até o final deste vídeo. Saudações, professor Gabriel Menezes falando, e vamos falar hoje de um tema bastante complexo e ao mesmo tempo que permeia o consciente coletivo com medos profundos, inseguranças, enfim, e esse assunto são os psicopatas. Eu não estou aqui, quero deixar bem claro hoje, para falar de ciência, de forma alguma. Como vocês sabem, meu canal é voltado para unir a ciência e a espiritualidade e trazer esses paradoxos para um senso comum e auxiliar as pessoas na expansão das suas capacidades psíquicas, mediúnicas, através da prática da meditação e dos breathworks. E, é claro, abordar a espiritualidade e o autoconhecimento com uma questão mais prática, mais pé no chão. Porém, hoje eu vou ir mais para a linha espiritual, porque eu estava hoje dando aquela olhadinha nas redes sociais e de repente vi um conteúdo onde essa pessoa, que eu não vou tocar aqui no nome, não quero expor ninguém, falando e explicando que os psicopatas não têm alma. Eu discordo completamente disso. E detalhe, a mensagem, o conteúdo que ela estava passando não era metafórico. Ela não estava falando, tipo, no sentido de uma pessoa sem alma, sem afeto. Não, ela estava falando no sentido real. Tipo, ela estava afirmando, essa pessoa, que os psicopatas, vias de fato, não possuem alma. Eu não posso concordar com isso, porque até dentro da disciplina do animismo, das linhas de estudo dentro da própria teologia xamânica, digamos assim, e, é claro, indo para outras linhas de crença e espirituais, absolutamente tudo tem consciência. Algumas consciências ainda incipientes, pouco evoluídas, dentro de um grau intelectual e racional, mas ainda assim consciências. E se há consciência, há uma alma. Talvez não uma alma tão evoluída ou consciente e mesmo intelectual como nós entendemos o ser humano, mas ainda assim uma alma, pois possui ali um sopro divino de vida. Se a gente for extrapolar esse conceito, nós vamos observar até mesmo dentro do xamanismo a crença de que tudo, absolutamente tudo, possui consciência. Tudo é vibração, logo, se tudo é vibração, tudo possui um princípio criativo criador, logo, tudo que vem tudo que é da criação vem do Criador, portanto, há consciência. Há um princípio criativo consciente. Mesmo que no estado inanimado da matéria, ainda assim há consciência. Então, os povos originários acreditam que as pedras, os minerais, como eles chamam, as abuelas, né? Os avós, eles possuem alma. As águas possuem alma, o ar possui alma, tudo possui espírito e tudo vem do grande espírito. E por vir do grande espírito, analogamente ao que conhecemos como Deus, né? Como uma deidade, uma divindade suprema, fonte de tudo que é, se tudo vem desse grande espírito, é imbuído desse princípio criativo espiritual, logo possui também espírito, possui alma. Esse é um conceito que aqui, novamente, eu já disse, nós olharemos por uma questão filosófica, conceitual
e espiritual e não científica. Então, partindo desse pressuposto, tudo possui consciência. Se tudo possui consciência, possui o impulso criativo. E se possui esse impulso criativo, logo possui uma alma. Então, quem sou eu para dizer que um ser humano vivo, que pensa, que fala, que age, por mais que seja desumano, seja incapaz de sentir afeto, conexão emocional genuína com as pessoas, como o caso dos psicopatas, quem sou eu para afirmar que eles não possuem alma? Podemos afirmar metaforicamente, sim, eles não têm alma porque são incapazes de amar, são incapazes de gerar conexões emocionais genuínas com os outros, mas ainda assim possuem alma. Então, é justamente dentro dessa falta de empatia, falta de capacidade emocional, de gerar conexão, vínculo emocional com as coisas, esses seres, né, essas pessoas, esses indivíduos psicopatas, geralmente cometem ações dentro de uma visão ética e moral muito sujas contra a humanidade ou contra indivíduos. Lembrando que, quando a gente fala de psicopata, as pessoas logo conectam com serial killer, Hannibal, pessoas que matam um monte, que são super frias, calculistas e que são frequentemente assassinos. Mas é importante observar que existem psicopatas quase em toda parte. Eles estão na política, eles estão nas grandes corporações, inclusive um estudo que saiu, se eu não me engano, foi em 2013. Na verdade, era uma matéria na Forbes afirmando que pelo menos 70% dos CEOs das grandes empresas, grandes corporações, são sociopatas, alguns até psicopatas, né? E o que eu quero dizer isso? Eu quero desvincular, quero desmistificar a partir de agora logo, né? Essa questão do psicopata ser necessariamente um assassino. Ele não, nem sempre um psicopata vai ser um assassino. Mesmo que ele não consiga gerar vínculo emocional, conexão emocional, verdadeiro afeto com as pessoas, um amor genuíno e uma conexão genuína com outras pessoas, mesmo assim, eles necessariamente nem todos vão matar alguém, mas vão fazer de tudo para chegar no poder. Eles vão ser frios, calculistas, eles vão ser extremamente egoístas, egotistas, eles vão sempre priorizar somente o deles. E aí é um ponto complexo que a gente tem que separar, entender, eu vou explicar aqui, mas a verdade é que as sombras dos psicopatas são governadas por uma energia extremamente masculina. Calma aí. Mas, Gabriel, você quer dizer então que todo homem ele é psicopata porque ele tem essa energia masculina mais elevada, né, no seu corpo, na sua psique? Não. Eu tô falando extremamente masculina. Todos nós possuímos os dois princípios, feminino e masculino, dentro de nós. Mas vão haver pessoas que tendem mais para um lado do que para o outro. Para entendermos isso, precisamos trazer à tona a lei da polaridade. Quem já acompanhou comigo a leitura do Kybalion, eu fiz uma sequência de lives fazendo a leitura de todos os princípios herméticos e explicando esses princípios à luz da minha compreensão e dos meus estudos. Existem uma dessas 7 leis herméticas, que é a lei da polaridade, que afirma que tudo tem um oposto. Mas esses opostos, né, eles são iguais em natureza, mas diferentes em grau. Como assim, Gabriel? Vamos lá. E nas lives das leituras do Kybalion eu explico isso de uma maneira muito clara, e me veio à mente uma metáfora que eu usei numa dessas lives para explicar essa coisa da lei da polaridade, que afirma que tudo tem um oposto, mas esses opostos são iguais em natureza, mas diferentes em grau. Como podemos explicar isso? Temperatura, por exemplo. Temperatura é uma medida, né, da natureza de
calor e ausência de calor. Então, temperatura é uma só. Você tem mais calor ou ausência de calor. Aí nós temos dentro da medida de temperatura quente e frio. Nós estamos medindo a mesma grandeza, mas ainda assim essa mesma grandeza possui diferentes graus, quente e frio. O quente é a presença do calor, que vai variando em grau até o infinito. E o frio é a ausência do calor, que também vai variando em grau negativo até o infinito. E essas energias também possuem o tamanho da sua sombra, que são os seus extremos. Quando nós falamos sombra, existe tanto sombra na polaridade positiva, luz, bondade, como também na polaridade negativa, escuridão, maldade. Então, essas energias, elas têm seus extremos, e quanto mais para um extremo você vai, mais latentes e visíveis ficam as sombras daquela polaridade. Uma pessoa controlada mais pela sua energia masculina vai ser uma pessoa dominada pelo seu ego. Ela vai ser uma pessoa muito racional, lógica, pragmática, sempre orientada para resultado, sempre orientada para se destacar, competitividade, ser superior. E é claro, nessa polaridade, quanto mais nessa polaridade, maior a tendência desse indivíduo não ter emoções e empatia pelos outros. E mais essa pessoa, esse indivíduo, vai priorizar a matéria, o materialismo, as posses, os bens, os títulos, os cargos. Então, uma pessoa que está nessa polaridade extrema masculina é uma pessoa governada por muita lógica e racionalidade. Na polaridade feminina, no outro lado, nós temos uma pessoa mais emotiva, com maior empatia, que vai priorizar mais as coisas do espírito, o espiritual. E essas pessoas são governadas pela intuição, pelo empirismo, pelo o sentir, pela emoção. Os dois polos, quando desequilibrados, quando você tende para somente um desses lados em maior intensidade para os extremos, vai haver sombras, vão haver desequilíbrios. Porque, ora, se você for muito racional, muito lógico, muito orientado para o material, você vai ignorar o lado emocional. E do mesmo lado, lá na ponta, você é uma pessoa extremamente emotiva, emocional, empática, e você vai ignorar por completo o material, o que você precisa para sobreviver. E se você está encarnado aqui na matéria, aqui na Terra, é porque há um sentido e você tem que ter um certo grau de busca pelo material. Então, uma pessoa que tende lá para... Enquanto que a pessoa que tende para o materialismo extremo, para a racionalidade, só vai ver sentido nisso e vai se tornar uma pessoa extremamente competitiva, egoísta e acelerada. A pessoa que está lá na outra ponta do feminino, ela vai ser uma pessoa que vai procrastinar, que vai ser mais aérea, que vai ficar muito no mundo do sonho, das ideias, e não vai executar. Então esse é um ponto que a gente tem que trazer assim bem claro. Todos nós temos essas duas energias em nós. E o segredo para vivermos bem, melhor e evoluirmos, a evolução, ela acontece no meio, no equilíbrio dessas duas polaridades. Eu tenho a energia feminina, sou capaz de sentir empatia, amor pelo próximo, ajudar o próximo, mas também tenho racionalidade, também tenho um grau de lógica intelectual, tenho uma inteligência, e vou unir essas duas potências para
ajudar os outros, para fazer a minha vida crescer, enquanto eu também faço outras pessoas crescer, tá? Então, falando dos psicopatas, eles estão na polaridade do masculino. Extremamente desequilibradas, e vamos deixar bem claro, embora, estatisticamente falando, o maior número de psicopatas sejam do sexo masculino, também existem psicopatas do sexo feminino, isso é importante. Mas sim, quando se trata, estatisticamente falando, a maior parte são homens. Por isso que você vai ver muito filme de serial killer homem e dificilmente um serial killer mulher. Porque estatisticamente falando, realmente assim, em proporção falando, tem muito mais homens psicopatas do que mulheres psicopatas. Mas ainda assim, todos nós temos essa energia e o psicopata, espiritualmente falando, ele tende mais essa energia masculina ao extremo. E assim são pessoas narcisistas, sociopatas, psicopatas. E aí nós temos pessoas desse tipo no governo, nós temos pessoas desse tipo como líderes religiosos, nós temos pessoas desse tipo nas grandes corporações, nas grandes empresas, e são pessoas como governantes, autoridades, no comando, cruéis, dominados por seus desejos egoístas terrenos. E é por isso que ainda tem tanta desigualdade no mundo. E é por isso que ainda tem tantas pessoas, não são tantas, mas são o 1% da população mundial que detém mais de 90% dos recursos, do dinheiro e do poder. Por isso que isso ainda existe. Para mim, desde pequeno, eu nunca vi sentido nisso. Tipo, vem de um lugar de rebeldia até revolta, meu. Seria o meu ativismo na infância. Eu sempre tive essa revolta. Como pode 1% da população mundial ter mais poder, riqueza e dinheiro que 90% da população, deter 90% dos recursos, do dinheiro e do poder de toda a população, né? Um desequilíbrio absurdo. Então, sim, a maior parte, né? Não estou falando todos, não quero novamente cair ali no pecado da generalização, mas a maioria dos nossos líderes, e quando eu falo líderes, política, religião, grandes empresas e corporações, a maioria deles chegaram ali por serem psicopatas, porque esses ambientes são ambientes extremamente direcionados por essa energia, por uma energia excessiva do patriarcado. E aí, quando a gente fala de líderes religiosos, eu sei que vai mexer com crença, vai apertar o calo de algumas pessoas, mas se a gente vê quantos falsos profetas tem aí, quantos estão ali utilizando a capacidade de manipular emocionalmente as pessoas, encantar, magnetizar, hipnotizar as pessoas para ganhar lá o dízimo e ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, né? Então, os sociopatas são pessoas que estão operando excessivamente lá no extremo da polaridade masculina e o padrão se conecta à sua alma de tal maneira que as emoções e a empatia não fazem sentido para eles e eles nem conseguem se conectar com suas emoções, com a capacidade de gerar empatia pelo próximo. E assim a sua vibração, como é tão densa, tão direcionada para o material, a sua vibração é mais baixa. E aí eles vão ser, os psicopatas, é claro, mais suscetíveis a espíritos afins. Porque espíritos afins atraem espíritos afins. Similares atraem similares, por vibração ressonante. Então o que eles vão atrair? Espíritos de baixa vibração,
que vão retroalimentar todas essas energias negativas e intenções negativas nele. Mas não porque ele já não tinha aquilo nele. Pelo contrário, é porque esses psicopatas já têm isso neles. E aí esses espíritos, essas entidades se acoplam neles para auxiliá-los na sua jornada, alimentando essas energias, intenções, pensamentos e sentimentos, e muitas vezes levando eles para um estado de crueldade ainda pior, ou maior do que eles seriam capazes. Grande exemplo disso são os grandes ditadores, né? Como o Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, né? O chinês, se eu não me engano, né? Mao Tse-tung, não lembro agora. Estava na ponta da língua, mas fugiu. E tantos outros, né? A lista vai. Stalin, né? Tantos homens verdadeiramente autoritários, egoístas, psicopatas que mataram milhões. Não foram 1000, foram milhões. Ah, mas não mataram pessoalmente, mas ordenaram. Mas comandaram. Então, a morte está na conta deles, né? Então, eu finalizo esse vídeo afirmando que sim, os psicopatas têm alma, isso é óbvio, mas ao longo da sua formação, ao longo da sua vida, usaram tanto a energia masculina para sobreviver que acabaram se tornando completamente dominados por essa energia. E assim foram para essa polaridade extrema. E nessa polaridade, lógico, racional, egoísta, egotista, materialista, competitiva, e a lista vai, eles acabam fazendo mal diretamente ou indiretamente. Porque, como eu disse, nem todo psicopata vai ser assassino serial killer, mas o que ele puder fazer para chegar lá no governo, chegar lá no topo da cadeia corporativa, virar lá uma grande autoridade religiosa, ele vai fazer. E mesmo que ele tenha que, nesse processo, passar por cima, prejudicar, puxar o tapete, derrubar, ou até mesmo mandar matar, dependendo do jogo, né? No mundo da política, vi de Eduardo Campos, sem querer lançar aqui polêmica, mas no mundo da política a coisa é meio complexa, eu diria suja demais até, né? Mas que cada vez mais a luz possa entrar na política, cada vez mais a luz possa entrar nessas polaridades extremas para a gente equilibrá-las, porque o caminho é o meio, esse é o ideal, equilibrar essas energias, feminino e masculino, e através desse equilíbrio, nós encontramos afetividade, amor, intelectualidade e o desejo interno de crescer e fazer os outros crescer com nós mesmos. Eu adoraria saber seus pensamentos sobre isso. Por favor, comente aqui neste vídeo. Se você chegou até aqui e esse assunto lhe foi interessante, você gostou dessa perspectiva espiritual somente quanto aos psicopatas. Novamente, aqui eu não quero traçar perfis, não vou trazer características nem nada para a identificação desses perfis, porque não é o objetivo desse vídeo, mas sim trazer uma perspectiva espiritual / energética para essa questão dos psicopatas. Então, adoraria saber seus pensamentos e opinião, se você concorda, discorda, o que você acha desse assunto, comenta aqui. Se você chegou até aqui também no vídeo e ele lhe foi útil, esmaga o botão de like, de curtida, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Ativa o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos semanais. E, é claro, se você quer se aprofundar ainda mais na sua jornada espiritual de expansão da consciência, vou deixar aqui o link do protocolo de 21 dias da transmutação para que você possa verdadeiramente continuar a sua evolução e seu crescimento espiritual no equilíbrio dessas polaridades feminina e masculina, para canalizar essa energia sexual, criativa e co-criar a vida que você deseja viver, não só para si mesmo, não só para os seus desejos egoístas, mas também para aqueles que você ama, fazendo o mundo crescer, porque quando nós crescemos, todos crescemos, o mundo cresce conosco. Então é isso, gratidão à palavra pela sua atenção e lembre-se sempre, você não está mais sozinho, somos todos um. Até mais.